maravilhosa dessa noite para nós. Glórias a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso, Ele não mandou, Ele mesmo veio, Ele está no nosso meio. O Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que está no nosso meio, Deus é maravilhoso. A Luciana, ela não vê louvor nenhum para cantar, ela chega aqui, Deus dá o direcionado. Só que esse mesmo Jesus que está no nosso meio é a palavra que nós vamos estar pregando essa noite, irmãos, que está lá em Daniel 3, que nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos falar da fornalha, vamos falar a esse Jesus que foi no meio daqueles irmãos que se encontraram ali, não se rendendo àquela estátua que o rei Nabucodonosor fez, criou. Quando os irmãos estão achando, está em Daniel, capítulo 13, versículo 1, irmãos. Quando os irmãos acham, eu vou, tá esperando os irmãos achar. Antes de chegar em Mateus, Daniel, Ezequiel e Daniel. Glórias a Deus. Vai passar a Jeremias, Ezequiel e depois Daniel. Antes de chegar a Mateus. Antes de chegar a Mateus. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Palavra de encontro nessa noite, palavra abençoada, onde os 3 jovens foram cativos, ali, mas não se renderam. Daniel 3, capítulo 3, versículo 1. Glorificado e exaltado. É um título na minha Bíblia que diz: livrado os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Glórias a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus é bom. Vai passar Ezequiel, depois vai chegar em Daniel. Jeremias, glórias a Deus. Aí passa Ezequiel, depois Daniel. Glórias a Deus, aleluia. Vamos estar lendo uns versículos também com os irmãos aqui, então, em Daniel 3. A palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor fez uma imagem. Glórias a Deus, vou pegar até a Bíblia na mão aqui. Glórias a Deus, para estar lendo aqui. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. E levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou anunciar os extrapas, os prefeitos e os governadores e os juízes e os tesoureiros e os magistrados e os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, glórias a Deus, os tesoureiros, os magistrados e glórias a Deus, e os conselheiros e todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Glórias a Deus. E estava em pé durante a imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto pregoava em alta voz que ordenasse que os outros povos, nações, homens em todas as línguas, no momento em que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita e dos foles, e de toda sorte de música, e vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor, o rei, levantou, e qualquer que não se prostrasse e adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo.
ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram o povo e nações e todas as línguas adorarem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que tinha levantado. No mesmo instante chegaram-se alguns homens caldeus e recusaram, glórias a Deus, e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó, o rei vive eternamente. Tu, ó rei, glórias a Deus, abaixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e dos fole e de toda sorte de música, prostrasse e adorasse a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, será lançado na fornalha de fogo ardente. E há uns homens judeus que tu consiste sobre esse negócio, glórias a Deus, da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes, esses homens não prostraram, não fizeram caso de ti e dos teus deuses. Glórias a Deus, aleluias. Vou virar uma folha aqui. Não servem e nem adoram a imagens de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita e dos foles, prostrai-vos, adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto isto, não necessitamos de te responder. O nosso Deus, a quem servimos, livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que tu não servimos aos teus deuses, nem adoramos imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transformado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais e que se acostumado. E ordenou que os homens mais poderosos que estavam nos seus exércitos, que lançasse Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançasse na fornalha ardente. Glórias a Deus, aleluias. E então esses homens foram lançados com seus mantos e túnicas e chapéus e outras roupas que foram lançados à fornalha, e sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobre maneira acesa, que a chama de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram lá dentro da fornalha, sobremodo acesa. Enquanto o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse a seus conselheiros: não lançamos 3 homens dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, o rei. E tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se com os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, o rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Homens nem foram danificados os cabelos das suas cabeças,
nem os seus mantos, né, mudaram, nem o cheiro de fogo passaram por eles. E falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Aleluia, glórias a Deus. Até aqui, irmãos. Essa palavra me chamou a atenção grandemente. Pode sentar, Luciano. Estou sentado, continuo sentado. Deus é maravilhoso. Essa palavra é tremenda, irmãos. Essa palavra vai dizer que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram amigos de Daniel. E eles foram servir no mesmo quartel-general onde estava Daniel. E Daniel, acho que não foi para a fornalha esse dia, porque ela estava a serviço do rei. Ali só estavam esses três. E eles eram uns homens de oração. E aquele povo, com inveja, com ciúme daquele homem, falaram para o rei fazer algo que né, sabia que eles não se prostravam. E o rei, a palavra diz que o rei fez uma estátua de ouro de 27 metros, que aqui dizem, glórias a Deus, Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de larguras. Então seria 27 metros de altura por 2,40 de largura, né? E a palavra diz que ele fez essa imagem e para todo o povo adorar. E diz que povos e línguas e nações, todos os povos passavam ali e adoravam com medo do rei. Adoraram o Deus, e esse Deus, essa imagem. E esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, não se prostraram. Não se prostraram. E aí fizeram um decreto que aquele que não adorasse aquela imagem seria colocado numa fornalha de fogo, acendida 7 vezes mais. É tão forte que os homens fortes que largaram aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha morreram na porta ali, só no calor do fogo morreram. E aqueles homens caíram lá, era para ficar só o pó na hora, assim, para se terminar. E quando olharam para aquela fornalha, já não tinha mais 3 homens, mas agora eram 4 homens passeando ali dentro. E a palavra diz aqui que eles acham que é um anjo que foi ali. Eu creio que é o Senhor Jesus que foi ali. Foi o Senhor Jesus que foi lá na hora para tocar naqueles homens, não... A palavra diz que queimou o chapéu deles, queimou as ataduras, que jogaram eles amarrados ali, mão e pés, queimou só aqueles que amarravam as cordas, que amarravam os pés deles, as cordas que amarravam as mãos deles, o chapéu deles, mas nem a roupa deles queimou, nem o cabelo. E eles se apavoraram, porque aqueles 3 homens, conforme jogaram aqueles soldados fortes que jogaram eles lá dentro, morreram na hora ali fora da fornalha. E eles lá dentro da fornalha não queimou um fio de cabelo. E Deus é maravilhoso. Por isso que eu me chamou a atenção essa palavra, porque Deus ele tem coisas grandes para nós, irmãos. E é verdade, essa palavra é verdadeira. Essa palavra diz que esses homens aqui, esses 3 jovens, eles quando foram para esse lugar, era como fosse, aquele tempo era o rei, mas era como fosse um quartel hoje. Eles foram servir, foram como presidiário para lá, foram presos ali, foram cativos ali. Eles nunca se renderam ao rei. Até tem para trás do 2, eles vão ver que Daniel, ele chegou lá e ficou, eu não me engano, se foi 10 dias, sem comer nada de carne, comer nada das coisas do rei, comeu só a verdura, a alface, e era mais forte do que os soldados do rei. E através das orações de Daniel, os amigos dele também não se renderam àquela estátua. A palavra vai dizer que esse rei, depois, eu não sei se ele foi salvo ou não sei, mas ele diz aqui para frente que, né, começou a adorar o Deus de Daniel, começou a adorar nosso Deus também. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Aqui no... Glórias a Deus, onde está? Está aqui no 3. Então juntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, o conselheiro e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Imagina milhares e milhares de pessoas
se prostrando. E não era muita coisa, era só se prostrar, não precisava fazer mais nada, não precisava falar, era só se prostrar, só se ajoelhar um pouquinho e sair dali. Milhares e milhares de pessoas adorando as imagens. E aqueles homens falaram, se Deus não nos salvar aqui, nós vamos para a glória, vamos estar salvos. E não se dobraram. E a palavra vai dizer que mais adiante vai dizer que aquele rei depois pagou um alto preço, porque ele ficou comendo capim, que nem animal, e foi para o campo. Ele pensava que era um burro, um animal, ele comia capim. Teve um tempo meio ruim da cabeça, depois ele caiu em si de novo e voltou. E Deus tratou ele. Eu creio que aquele homem tenha até se convertido depois, aquele rei. Mas Deus coloca as pessoas no lugar certo, né? Talvez Deus tinha um plano na vida daquele rei. Por isso que Deus permitiu que o servo dele fosse para aquele lugar ali e passasse aquilo ali. Porque eles podiam tão somente dizer, está amarrado e repreendido em nome de Jesus, e repreendesse aquele rei e orasse para que fosse repreendido. Mas eles pagaram todo o preço. Eles não falaram nada, eles foram para a fornalha confiando em Deus, e Deus não permitiu que queimasse nenhum fio de cabelo. Então Deus, muitas lutas, Ele permite nós passar algumas enfermidades, algumas coisas, mas nós ter confiança e confiar, Ele no tempo dele, Ele vai nos curar, vai nos libertar, vai nos abrir as portas de trabalho, vai nos abrir as coisas que nós precisamos, porque na realidade, às vezes, nós pensamos que é o fim, temos um fim mesmo, tantas coisas ruins acontecendo, essa coronavírus aí, todo mundo não podia sair de casa, todo mundo tomando vacina, tantas coisas acontecendo, né? Todas as pessoas se prostrando a leis, não saindo de casa, não fazendo nada. E não era diferente naquele tempo. Aquele rei fez essa estátua ali de 27 metros. Imagina, um poste desse tem 6 metros. Imagina quantos postes desses de altura era aquela imagem. Por 2 e tanto, quase 2,5 de largura. Era o tamanho dessa casa, quase um tamanho aqui dessa peça aqui, e mais muito alto. Aquilo era com a cabeça de ouro, diz que os pés de barro, e tinha, né, muitas coisas ali, que depois para frente diz, tu explica tudo ali. Mas o que me chamou a atenção é porque, imagina onde milhares e milhares de pessoas se dobraram àquela idolatria. Mas eles sabiam que se eles não se dobrassem, eles não iam escapar de uma fornalha de fogo ardente. Imagina a pessoa imaginar que vai entrar para um forno queimando e ser queimado ali. Se a pessoa tem que ter muita fé para simplesmente não se dobrar que nem os outros. Os outros só chegavam ali, se dobravam e saíam fora, estavam livres. Mas esse ano não vamos se dobrar para Deus nenhum. Nós vamos só se ajoelhar para o nosso Deus vivo. Para o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, nosso Deus vivo. Para esse Deus nós se dobremos. Para esse Deus nós vamos se ajoelhar. Para esse Deus nós vamos se render. Não vamos se render para Deus nenhum. E Deus honrou. Glorificado e exaltado é teu nome. Deus honrou. Deus não permitiu que... Palavras que foi um anjo que foi lá, entrou na fornalha, mas eu creio que foi o próprio Rei Jesus. O Senhor Jesus que entrou ali, salvou aqueles meninos. Depois... Eu tenho certeza que através daquilo ganharam milhares e milhares de pessoas, foram ganhos através dessa, né? Porque eles tiveram amigo de Daniel. A palavra diz que Daniel, ele não podia orar também, mas que era só para orar, né? Para os deuses. E ele orava de manhã, orava meio-dia, orava de noite e abria bem a janela ainda. E tinha um mês todo, aquele mês não podia orar. Quem orasse daquele mês seria jogado na cova dos leões. E ele orava sempre. Aí também colocaram ele na cova dos leões lá. A palavra diz que ele passou a noite toda ali. No outro dia, aqueles pessoas que foram no rei disseram assim, olha rei, o Senhor vive para sempre. O Senhor disse que esse mês todo não pode adorar nenhum Deus, a não ser os seus deuses, não pode orar, mas tem um tal de Daniel que ora com a janela da casa aberta, com as portas abertas para todo mundo ver, e está orando aí escancarado. E o Senhor disse que quem orasse para algum Deus, ou fizesse algum tipo de oração durante esse mês, era para jogar nas covas dos leões. Os leões famintos matavam na hora, se transformavam na hora. E eles falam, então, um rei, depois que assinar o decreto, ele assina com o anel dele, não pode voltar nunca mais aquilo que ele assinou. E aí diz que ele foi e falou para o Daniel, tu não está respeitando o decreto que foi assinado, está orando, ele não se dobrou. Aí colocaram ele na cova dos leões.
Ficou a noite toda ali, aí no outro dia o rei chegou de manhã cedo ali na porta da jaula e perguntou: Daniel, estás aí? Não, estou aqui. Jesus foi lá também e botou aqueles leões para jejuar. Não permitiu tapar a boca dos leões. A palavra diz que aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel, que fizeram conversa, fizeram um monte de coisa, foram lançados também depois. Descansa chegar no fundo ali onde estava aqueles leões, foram estraçalhados eles, e mulheres, famílias, tudo, filho, tudo. Os leões estraçalharam tudo. E Deus não permitiu que tocasse em Daniel. Para ver como Deus é maravilhoso. Deus Ele é poderoso. Deus nos guarda. Então, nós não temos aqui de graça, sentado num banco, ou cantando um louvor, orando para um Deus que não vê. Nós estamos orando para um Deus que tudo vê e tudo permite, mas no tempo dele, ele nos dá coisas boas e nos guarda. E é um médico dos médicos. Aquele que estou para a cruz do Calvário ali, levou a minha e as tuas enfermidades, pelas pisaduras dele fomos sarados. Está lá em Isaías 53, 4, 5. Né? É verdade, já levou sobre si. Aquele que tenho certeza que tem guardado eu e você até hoje, e tem muitas portas para ser abertas para mim e para você, porque servimos um Deus vivo, um Deus rico, um Deus que nos guarda. Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Esse Daniel, por isso que eu digo, às vezes, a gente conviver com pessoas que têm fé, pessoas que buscam esse Rei Jesus, é tremendo, irmãos, porque tu está no caminho certo. Imagina se esses jovens, o Sadraque, Mesaque e Abednego, não fossem amigos de Daniel e não tivessem algumas passadas com Daniel e via que tinha acontecido com Daniel, eles não tinham passado essa prova. Aonde viram milhões e milhares de pessoas se curvando, se dobrando com uma estátua ali, por uma imagem, porque foi um decreto do rei ali, né? E eles não. Imagina aquele monte de cabecinha de pessoas, tudo se prostrando por uma estátua. 3 pessoas não se prostraram. 3 pessoas. Que era Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Não se curvaram. Não, Deus vai nos defender, Deus vai nos cuidar. E dito e feito. Deus cuidou deles, não permitiu que acontecesse nada com eles. A palavra diz que só queimou aquilo que não era deles, que eram as cordas que amarraram as mãos deles, né? Chapéu que eles estavam, aquilo queimou. Mas nem a roupa não queimou. Eles foram com a mesma roupa que eles entraram e saíram. Nem um fio de cabelo queimou. O rei se apavorou. Aí ele pegou e aceitou Jesus, aquele rei depois. Glorificado e exaltado é teu nome. Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de nós. Deus é maravilhoso. Glorificado e exaltado é teu nome. Bendito é teu santo e poderoso nome, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Essa palavra é tremenda, irmãos. Imagina só se fosse nos dias de hoje, nós, eu já digo nós, que a gente ora bastante, se chega o pessoal diz: olha, se vocês não se dobrar ali para tal coisa aqui, vocês vão morrer agora, vão ser metralhados, vão ser fuzilados. Tem que estar com muita fé para te ver milhares e milhares de pessoas se dobrando e se agachando, e tu ficar durinho ali, dizer: não, se eu morrer eu vou para a glória, mas não vai sair uma bala daí, porque Deus vai me guardar. E Deus tem nos guardado. Deus é maravilhoso. Estava vendo um pastor, um país aí que é proibido pregar a palavra, e lá estão matando as pessoas direto e rasgam as Bíblias, não permite que as pessoas tenham a Bíblia, e não pode cultuar a Deus. Quando tem um velório, né, e ele vai lá pregar para as pessoas ali, e aí a polícia descobriu, começou a ir lá e prender ele toda hora. E ele falando, e aí os brasileiros disseram: nós estamos orando por ti. Ele disse: não, vocês não oram por mim, quem tem que orar por vocês somos nós. Porque nós, cada dia que nós vivemos, nós sabemos que pode ser aquele dia o último dia. Porque se descobrir que nós estamos lendo a Bíblia, ou que estamos orando, ou que estamos pregando, vão ser mortos. Está morrendo muita gente. Mas nós não. E vocês têm uma liberdade de ler a Bíblia, vocês não lêem. Passam uma semana sem ler a Bíblia, passam uma semana sem orar, que a gente sabe aqui, entendeu? E vocês são livres para orar. Mas nós aqui não, nós cada dia que vivemos uma vitória, porque sabemos que no outro dia nós podemos morrer. Ele diz que foi preso lá e soltaram ele depois. Eles soltaram e ele já sabia que tinha um pessoal lá, tinha morrido lá, um ente querido, ele foi lá pregar naquele lugar. Aí que chegando ali, estava pregando ali, a polícia chegou e prendeu ele de novo. Aí quando chegou na cadeia, ele pregou para as pessoas, ganhou 22 presos ali na cadeia, ali ganhou. E aí aqueles policiais ficaram loucos com ele. Disseram: não, lá na Síria.
Lá na Síria, isso há pouco tempo aconteceu, isso é verdadeiro mesmo. E o pastor disse assim, aí os policiais disseram, vamos matar esse cara, não adianta. Porque onde nós botamos ele, ele continua pregando e continua para eles. Lá é proibido, a palavra é proibida. Aí ele continua pregando, bota na cadeira e ganha os presos. Bota onde botar, ele está ganhando as pessoas, tem que matar. Aí diz que a cadeira de elétrica, na pena de morte, ela não estava funcionando bem. Aí eles arrumaram aquela cadeira elétrica toda, uma gambiarra lá de eletricidade para matar o cara na praça pública, o pastor. Aí chegaram lá, aquela multidão de gente para ver ele ser executado e deram 1 minuto para ele orar, para prender ele. Ele orou, estourou tudo lá e não chegava a eletricidade dele, não mataram ele. Não mataram. E aí ficou para o outro dia. E aí aproveitou que no outro dia ele sabia que ia morrer mesmo, ele começou a clamar lá na cela dele, orar e clamar, e disse, amanhã vamos matar mesmo, sabia que não ia escapar. No outro dia, colocaram ele de novo em praça pública lá, diz que é lá na Síria isso aí. Colocaram na praça pública e botaram ele, aquele monte de povo ali na volta. Ele começou a orar, daqui a pouco estourou a gambiarra deles lá e não deu para matar ele de novo. Não deu. Aí disseram, não tem o que fazer contigo. Aí largaram ele. E aí largaram ele, mas não proibido a Bíblia. Então eles, para ter condições de ter uma Bíblia para ler a palavra, eles começaram a arrancar folha por folha, que era mais fácil ter uma folhinha dobrada dentro da carteira, ou dobrada dentro da roupa, para poder ler uma palavra, uma Bíblia, uma folha da Bíblia. E aí ele estava num lugar escuro, assim, escondido, pregando a palavra, que não pode, lá não pode, escondido, sem luz, sem nada, e já pregando meio baixinho, para não ter alguém chamar a polícia, né, que eles estão matando o povo lá. E aí diz que ele disse, olha, eu dei as folhas da Bíblia para todos os irmãos, e agora eu queria pregar Isaías 53 aqui, não tem. Aí um irmãozinho que tinha ganhado a folha do Isaías 53, já tanto lê em casa que tinha gravado na mente o que tinha lido. E aí o irmãozinho começou a falar sobre Isaías 53, né, que eu prego muito aqui, até em oração eu falo sobre que Jesus foi levado como cordeiro mudo para a cruz do Calvário, não falou nada, levou sobre si a nossa enfermidade, pelas suas pisaduras fomos sarados, está lá em Isaías 53, 4, 5, e ele começou a falar, e aí, em cima daquelas palavras, ele começou a pregar, e ele falando, né, que é uma luta, para as pessoas conseguirem guardar uma folha da palavra em outros países, em vários, não é um país, é vários países que estão proibindo a palavra. E nós aqui no Brasil, aqui me chama a atenção, todos os bancos vocês vão ver várias Bíblias aí, tem tudo que é lugar. A gente prega a palavra, a gente lê bastante, mas é dificuldade para ler a Bíblia. É dificuldade, porque a gente não, às vezes tem bastante, temos que ser sinceros e realistas, tem bastante tempo para nossas atividades, para ver algum filme evangélico na televisão, para o celular também é uma coisa que nos tira muita atenção, mas a Bíblia está aqui. E aí me chamou a atenção, me envergonhou quando falou, nós estamos orando por vocês. Não é vocês do Brasil que estão orando por nós estamos orando. Vocês são livres e não lêem a Bíblia. Por isso que eu fiquei contente quando eu vi o seu Antônio aqui com a Bíblia lendo esses dias, ali, a Dona Maria ali com a Bíblia ali, letra miudinha, lendo. Isso é tremendo, isso é de Deus. Lê a Bíblia, aqui está a nossa salvação, aqui está a nossa libertação, aqui está a palavra que edifica, porque quando está lendo aqui o Espírito Santo, o único livro que foi escrito, que quando está lendo, está meditando nele, o autor e consumador da nossa fé, o Espírito Santo na pessoa dele, porque é o Espírito de Jesus, vem na hora te revelar essa palavra, vem na hora te dar essa palavra e te dá ali o conforto da palavra, te dá o alimento da palavra, te dá alegria, porque nós temos um mundo que está em guerra, nós temos forasteiro, nós temos peregrino aqui, não somos daqui, temos de passagem. Nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, né, já preparou um lugar, está lá em João 14, que foi preparar o lugar e outra vez voltar e nos buscar. Ele disse que é para não turbar o nosso coração, credes nele também no Pai, na casa do Pai há muitas moradas, está lá em João 14. Então, já preparou um lugar para eu e para você. Sabemos que nosso fôlego de vida é 70, 80 anos, mas nós vivemos até 100 anos, mas não tem aquele que passou de 100 anos, vai sair dessa terra, vai sair daqui, e o teu lugar, a tua passagem é comprado aqui. Tu aceitar o Senhor Jesus como único Salvador, crê e for batizado, tu será salvo, senão é condenado. Então o que acontece? Se você já aceitou a palavra, então estás com a passagem comprada. O dia que alguém disser assim, pode acontecer isso no Brasil, está acontecendo em qualquer lugar, disser assim, essa palavra aqui, o livro escrito,
não vai poder estar liberado, mas tu está com ele gravado no teu coração, porque tu sabe onde Deus te deu a palavra. Vai pegar e vai agora falar, o Salmo 91 vai dizer que cairão mil ao meu lado e as mil à minha direita, eu não serei atingido. Palavra de Deus. O Salmo 91 vai nos dizer que para nós descansar na sombra do Onipotente, que é o que nos guarda, né? E que a pestilência e a praga não podem entrar na nossa tenda, na nossa casa. Salmo 91, 10, 11, que nos diz. Salmo 23 vai dizer que o Senhor é teu pastor, é o meu pastor, é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Ele nos leva às pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, né? E nos leva às águas tranquilas. E prepara uma mesa na presença do nosso inimigo. Unge a nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda. Né? Porque cada vez que tu começar a ler a palavra, esse Espírito Santo, que é o consumador, que é o que direcionou a mão do homem para escrever essa Bíblia, que é vivo, que te peregrina no teu coração e na tua mente, para te lutar com essas armas contra o inimigo invisível. O inimigo que vem te lançando uma doença, uma falta às vezes de ânimo, né? Que te lança às vezes uma depressão tão grande que nos leva a se ansiar, porque nós sabemos que o dia todo nós temos isso aí, não adianta, podemos pregar ou não, mas vamos ter, o inimigo vai nos jogar. Olha, temos aquela conta de luz para pagar, temos aquela conta de água, temos aquela luta, porque nós temos em guerra, temos forasteiros, temos peregrinos, temos aqui na terra, mas Jesus nos dá essa palavra. Ele, se eu já venci o mundo, então não se turbe o vosso coração, credes em mim, que seja Jesus, também no Pai, porque já venci o mundo, Jesus já venceu o mundo. Então nós temos que vencer agora, é nós mesmos temos que vencer. Nós temos que vencer nossas limitações, e entender que somos forasteiros, somos peregrinos, somos pó e cinza, não somos nada, mas temos nessa terra para quê? Para cumprir um legado de entender que somos livres. E quando Jesus se doou para aquela cruz, Ele nos deu esse livre-arbítrio. O que tu quer? Luz ou treva? Qual é o caminho que tu quer pegar? Tinha um homem chamado Lázaro, que diz que ele estava... era mendigo, estava sempre na frente da casa de um homem rico ali, e os cachorros vinham lamber as úrcias, as feridas nas pernas dele ali, e aquele cara tomando do bom vinho, comendo a boa comida, e caía as migalhas da casa daquele homem lá, e aquele mendigo comia ali, e ele não teve uma pena de chegar ali e de alcançar um pratinho de comida, alguma coisinha para aquele homem, né? Ou ir ali limpar as feridas dele, ou dar um remédio, alguma coisa para ele, nunca, mas que um dia Lázaro morreu. Mas depois o rico também veio morrer. E o rico, quando chegou no inferno, ele estava ali sofrendo, ali, aquele calor, aquele fogo queimando, ali, aquele sofrimento. Ele viu entre o abismo do outro lado que Lázaro estava no seio de Abraão. Estava em regozijo, estava em alegria, porque tinha aceitado Jesus. Foi para um lugar bom. E ele disse, pai Abraão, permite que teu servo Lázaro bote a mão aí na água, molhe o dedo na água e coloque aqui na minha língua, que eu não aguento de sede, estou queimando vivo aqui. E ele disse, olha, aí não vai dar, porque olha o abismo que está entre nós, não dá. Tu era para ter pensado lá, quando teve a chance de aceitar e não aceitou. Então agora não dá. Disse, então deixa eu ressuscitar, eu vou avisar meus parentes, porque é verdadeiro, que o inferno é verdadeiro, que para não vir para cá, que é uma tristeza, que eu estou queimando aqui, é uma tristeza, olha. Se eles não ouvem os profetas, não ouvem os pastores lá, não ouvem, eles não vão te ouvir, nem que tu ressuscite. Então, né? Ficou ali. Então quer dizer que, mesmo se nós chegar por uma causalidade e por livre-arbítrio, não querer ir para a glória e desistir de Jesus, e palavras que nós vamos ter sã consciência de estar sofrendo no inferno e ainda enxergar, né? Uma tristeza isso, enxergar aqueles que vão para a glória. Né? A palavra diz que Deus vai enxugar o lágrima nos nossos olhos, mas não vai permitir que nós enxerguemos ainda. Então, por que Deus nos dá essa palavra para nós saber que Ele vai nos livrar, vai nos livrar de fornalha, vai nos livrar de tantas coisas, mas não vai nos livrar da morte? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma história bonita ali, grande. Escaparam daquela fornalha ileso, ali muitas pessoas, mas depois morreram. Para onde foram esses homens? Se eles não se converteram e não continuaram no caminho, e não continuaram, talvez foi muito bonito, foi muito bom ali, mas aí eles escolheram o lugar deles. Mas eu creio que Deus salvou, porque, né, Deus permitiu tantas coisas, Deus salvou. Que Deus fala comigo, contigo essa noite,
Por que eu estou falando essa palavra dura essa noite, até para mim mesmo que estou aqui pregando, e eu não preciso sair dos trilhos também, é ruim para mim, né? Porque, né, até a Thalita, minha filha, era para estar aqui, ela está lá dentro, lá, está triste, tristeceu com o pai hoje, porque começou a ser rebelde demais, aí eu tive que dar umas palmadas, aí ficou de castigo, não quis vir para o culto, está lá dentro. Então nós não podemos, tem que ser transparente, viver a realidade, né? Para chegar na glória assim, ó, pelas portas da frente, pelas portas da frente. E eu tenho certeza que você que deixou seus afazeres, que veio para esse lugar essa noite, Deus tem uma grande vitória para ti, para vocês, para todos nós, né? Hoje é quarta da vitória, temos culto nas quarta-feira, quarta da vitória, sexta-feira da libertação, domingo da família. E cada culto que nós temos aqui orando, nós pregamos que se fosse o último culto, como esse homem falou lá nesse país lá. Porque temos aqui, ninguém vai chegar na porta ali, vai querer me bater por pregar o evangelho, vai querer me matar. Não, claro que não. Ainda temos um Brasil que é laico, presidente não é contra e a favor, tantas coisas aí que temos a favor a nós. Mas vai chegar tempos difíceis, vai chegar tempos que vai ser mais difícil. A pessoa vai clamar uma porta dessa aberta para ouvir a palavra, não vai ter mais, vai fechar. Então por isso que Deus nos coloca para nós, e eu fico contente de ver, eu fui nos quantos ministérios aí, centenas e centenas de pessoas, uma meia dúzia com a Bíblia na mão, poucos, quase ninguém mais dá valor à palavra. Escuto, ali já passou, já deu esfriamento, né? Sabemos que está difícil, tá horrível, mas glórias a Deus, aquele que guarda a palavra, né, no seu coração. Essa palavra que Deus colocou na Bíblia Sagrada, para nós orar, clamar para que Deus venha dar a revelação delas, vamos entender que tudo, em Mateus 24 nos diz que no tempo que chegar os terremotos, nação contra nação, igreja contra igreja, irmão contra irmão, tudo ia acontecer antes de vir Jesus e buscar a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Porque o lago de fogo não foi feito para nenhum de nós, para pessoas, para o Satanás e para os seus demônios. Mas, infelizmente, pessoas que escolheram esse caminho vão para lá, junto com o Satanás e seus demônios. Porque o Satanás, ele era o ministro de louvor do céu. Um anjo de luz, lá, ministro de louvor, braço direito de Deus, quis se levantar contra Deus, ser maior que Deus, Deus jogou ele para a terra, e ele veio, para ver que ele corrompeu tantas pessoas, tantos anjos, que ele veio com uma terça parte dos anjos. Então tudo acorrentado e amarrado, né? Mas assim mesmo, eles amarrados, né, conseguem perturbar, incomodar, lançando enfermidade, lançando tristeza, lançando ansiedade, lançando essas guerras que vocês estão vendo aí, que não é normal, a Rússia brigando com a Ucrânia, né? A ver com os olhos humanos, a Rússia era para esmagar a Ucrânia durante um mês. Quantos meses já está dando de guerra lá? Tantas coisas. Quantas pessoas ali na Ucrânia queriam estar que nem eu e você aqui sentado ouvindo uma palavra, aqui tranquilo. Eles estão, muitos nos porão, escondidos, e mísseis caindo, crianças morrendo e tudo. E é uma pestilência de praga, de agora a varulha dos macacos e não sei o que mais, tantas coisas acontecendo. Mas Deus está permitindo. Mas eu e você, eu tenho certeza que Deus diz no Salmo 91, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, não vai ser atingido. Se tu crer, tu não vai ser atingido. Porque Deus falou isso aí, Jesus falou isso aí. Glórias a Deus. E é tremendo. Nós fizemos uma campanha agora, mês passado, né, Luciano? Foi 7 quarta-feiras, fizemos essa campanha sobre o renovo de Deus. E, né, que teve de gente que foi curada, pessoas que foram curadas de obsessos, né? Estourou, pessoas que foram curadas de várias enfermidades, ficaram toda a campanha. Mas terminou a campanha, foram curados, foram para casa e acabou. Aí acabou, não, né? Estão bem, estão tranquilos, estão curados, mas essa luta é que nós temos que continuar lutando e buscando pelo caminho. A palavra diz que quem vencer até o fim, que existe até o fim será salvo, quem não crê condenado. Então nós temos que ir até o fim. Vamos ter luta, vamos ter, né? Que a dona Maria, ela foi lá no Junei lá,
recebendo a palavra, tem a igreja ali que ela vai, vocês estão aqui hoje, Deus é o mesmo. Deus não está dando nem bola para esse espaço físico, nem para a placa lá fora. Importante é o Senhor Jesus que estão buscando. Hoje estão comigo aqui buscando, o Senhor Jesus está aqui. Depois vocês vão estar lá na igreja, ou lá no Junei, onde vocês forem, Jesus está ali. E glórias a Deus, eu fiquei feliz por ver vocês com a Bíblia. Né? Eu fui num lugar aí, tinha mais de 1000 pessoas, tá? Mas eu acho que se tivesse 100 pessoas com a Bíblia, não tinha 100 pessoas ali com a Bíblia. Muito poucos estão dando valor à Bíblia. E muitos ouvem aqui e saem do outro lado. Era para entrar no ouvido e já cair para o coração, mas não cai, sai para o outro lado. Né? E que nem o Sadraque, Mesaque e Abednego, esse aí, não se prostraram, mas tinha milhares e milhares de pessoas se prostrando para uma estátua. E eles tiveram que passar por uma baita de uma prova para provar que só temos que se prostrar para o nosso Deus, que não enxerguemos, mas que é vivo e que podemos sentir. Esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, coloque de pé, irmãos, essa palavra que eu tinha para vocês essa noite, para que Deus venha cada vez mais nos guardar, cuidar de nós, como Ele tem feito, guardando, nos cuidando. A Luciana vai estar orando aqui para encerrar, que eu vou estar ungindo os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor, cheio da tua presença essa noite, Senhor, mais um culto abençoado, Senhor. Os louvores que vieram da sua voz, Senhor, que foi cantado para o Senhor, meu Pai. Vai de encontro com cada família, vai de encontro nas casas, Senhor, dos familiares que puder que vier para cá. Vai na porta na entrada da porta, Senhor. Livra de todos os maus, Senhor. O caminho onde eles andar, meu Pai. Vai de encontro nesse hospital, Senhor, cura, Senhor, os enfermos em cima de uma cama, das macas, Senhor, vai nesses lugares ruins, Senhor, tira os irmãos dessas drogas, desses álcool, dessas coisas, livra dessas doenças que veio atingir, Senhor, nosso povo, Senhor, glória, cuida, livra cada irmão, Senhor, não deixe que o inimigo venha atingir os ouvidos dele, Senhor. Bendito é teu santo. Abençoa os familiares de cada irmão, Senhor. Liberta o vizinho da frente, da direita, da esquerda, do fundo, Senhor. Liberta nós, Senhor. Senhor Todo-Poderoso, Senhor. Jesus, santo teu nome, meu Pai. Glória, glória, aleluia, Senhor. Meu Pai. Pai, nós vamos estar ungindo, ela vai fazer louvor também, Pai. Vai tomar posse do louvor. Para a glória do teu santo poderoso nome. Amém, amém. A Lita, Pai, que está lá dentro, Pai. Vai te encontro com ela, Pai. Repreende todo o mal na vida dela. Para a glória do teu santo poderoso nome. Pai, abençoa o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, dos fundos, Pai. Abençoa, Pai. Manda fogo do céu, Pai. Bença, Pai. Toda sorte de benção, Pai. Deus glorioso, poderoso. O Senhor sabe, Pai, que nós precisamos, Pai. O Senhor sabe, Pai, glorificado e exaltado o teu nome. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Até aqui o Senhor tem suprido nossa necessidade, Pai. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Ele vive toda a honra e toda a glória. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus.